Eu sou Zé Celso, José Celso Martinez Correa. Mas eu sou mais Zé. E eu tenho até hoje o que eu fiz, o Antônio Conselheiro no meu corpo. Antônio Conselheiro, o fato de fazer o Conselheiro, aliás, o fato de fazer os Sertões, e nos Sertões ter o privilégio de fazer o Conselheiro, é uma sensação, é um aprendizado maravilhoso, porque você desmistifica tudo o que se dizia sobre o Conselheiro, que ele era um messiânico. Jamais. Ele construiu uma cidade de 25 mil pessoas. Ele não. Ele e todos os sertanejos que tinham até uma organização, assim, como é que se diz, quase anárquica, autogovernada. Ele era o pajé. E aí era tudo muito bem distribuído, era tudo muito bem organizado, né? Em todas as atividades que eles tinham, tanto na guerra quanto na paz. Cultivar tudo. Né? E aí eu fiz os Sertões, eu fiz o Conselheiro. Aí aprendi, deu um salto na minha percepção do mundo, porque é um grande mito que o Antônio Conselheiro está no messianismo brasileiro. É um erro profundo, porque eu não sou messiânico, eu sou antropófago. Eu sou antropófago, sou Oswald de Andrade, sou índio, minha avó era índia, eu sou índio. E aqui nesse teatro eu tenho um trabalho que os Sertões me inspirou, essa luta que vai fazer 40 anos do ano que vem, para nós termos já sagramos a terra do nosso entorno. Já sagramos a terra do entorno, mas agora porque durante muito tempo essa terra, porque é tudo ligado aos Sertões, é tudo absolutamente ligado aos Sertões. Os Sertões começou aqui, era uma cozinha, o prédio antigo aqui. Tinha 2 andares aqui e tinha uma cozinheira e uma porção de nordestinos estavam aqui. Uns cirandeiros que moravam aqui perto. E nós fizemos então leitura dos Sertões com a cozinheira, com esse pessoal e pessoas da USP, né? Que estudavam. Começou assim numa coisa, numa cantina que o Teatro Oficina Antigo tinha, com esses sertanejos que nos ensinaram a nossa paixão pela terra, como terráqueos mesmo, né? Como se nós somos sertanejos, não universitários, não universitários, sertanejos. Você falou que nesse processo sertanejos. Você descobriu outro conselheiro. Né? Outro conselheiro. Quem é o conselheiro para você? O conselheiro para mim é um pajé. É um sujeito que tem uma força magnética muito grande. O conselheiro, ele era um homem da cidade de Quixeramobim, era um homem menino que foi educado em uma família normal, assim, uma família patriarcal, né? O pai batia nele porque ele não gostava de contabilidade, que o pai obrigava ele a estudar e tal, porque tinha um bar. E aí ele se apaixonou por uma mulher. E essa mulher era uma mulher livre. E ele, então, e lá no Nordeste, nessa época, era uma maldição, né? Você viver com uma mulher que se entrega aos outros. Aí ele tinha que mudar de cidade. Ele amava tanto ela que ele perdoava, porque ele dizia assim: o amor é puro e grande demais para ser julgado por nós, pobres mortais. Ele é um homem que sabia do amor. E ele amava muito essa mulher. E aí de cidade em cidade ele foi mudando, porque ele era corno, tinha que matar a mulher. Era obrigado a matar. Agora era femicídio já.
Mas é arcaico, né? Mas, enfim, nessa época tinha femicídio. Até que chegou numa determinada cidade, ela se apaixonou por um sargento do exército e foi com ele e deixou ele sozinho. Ele ficou desesperado. Então ele ele não se conformou. Ele compôs até um poema, uma letra, que eu não me lembro qual, agora, mas muito bonita, sobre a solidão dele depois da amada dele ter ido com outro para sempre. E ele está sozinho numa cidade qualquer, porque nem mais com a família está. Aí ele começa a passar por um processo, ele começa a andar, desesperado. E nesse andar, ele vai se transformando em Antônio Conselheiro. Quer dizer, o Maciel vai virar Antônio Conselheiro, porque ele vai andando, ele tem um magnetismo tal que por onde ele passa, as pessoas vêm com ele. Aí quando ele saca que ele tem que andar mesmo, então ele na época tinha aquele tecido que era da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que faz o blue jean, ele faz com esse tecido, alguém faz por ele faz uma bata para caminhar pelo sertão, de tipo uma blue jean grande, linda, uma espécie de... A mal vinha até aqui, a dele vai até o chão. Todo assim, adorava esse figurino desse algodão bonito, né? Azul. E ele aí ele vai tendo muitas pessoas com ele, mas essas pessoas que se juntam são pessoas que são todos que não tem para onde ir, a não ser ir atrás dele. E ele tem um magnetismo, e ao mesmo tempo que ele tem esse magnetismo, adquirido por essa virada na vida dele, essa virada total na vida dele, com a mulher amada ir embora, e ele sai andando, ele vai descobrindo uma outra relação com as coisas, com o mundo, com a terra, com a natureza, e nesse sentido ele é um homem então aberto. Ele é uma espécie de Walt Whitman. Ele é um aberto. Ele é aberto para a relva, para tudo. Tem um chapéu, tem um tirso, um bastão, né? E caminha pelo sertão até chegar em Canudos. Por que ele vai para Canudos? Porque eles começam a ser perseguidos. Então eles buscam um refúgio, um lugar que é um ponto tabu, onde só ficava bandido, refugiado, coisas assim, não? Um lugar, uma terra ignota, como chama o Cláudio da Cunha. Mas ele vai para aquele lugar, o pior, e transforma aquele lugar no melhor, porque desenvolve essa coisa que se diz ecologia hoje, da possibilidade do lugar que está quase esterilizado voltar a florir, a vegetalizar, a produzir, a criar, deixar a terra criar. Isso natureza livre. É o que o Conselheiro e o Canudos significam para você hoje. Você lembra quando é que foi sua primeira leitura dos Sertões? O que você sentiu quando leu o livro a primeira vez? A primeira vez que eu ouvi falar em Sertões foi um professor, um advogado da cidade, pai de um grande amigo meu, Dr. Pimenta, foi falar no curso clássico, no Colégio Estadual de Araraquara, e falou: vocês têm que ler os Sertões, não sei o quê, quem não leu os Sertões, pôs isso na cabeça. Aí, como eu realmente... Quando vieram esses sertanejos, mas quando acontecia essa luta já com o nosso entorno, com a terra livre, uma terra que nós sagramos essa terra, mas eu aprendi com um conselheiro o seguinte, que eu sou uma espécie de um pajé, um xamã. Porque tudo que eu fiz depois do Rei da Vela, eu fiz alucinado. E o Davi Copenauer, no livro Queda do Céu, que é um livro que eu acho tão importante quanto os Sertões, é um marco também,
ele conta todas as viagens alucinógenas que ele fez nas predições xamânicas dele, não é? Predições não, nas falas xamânicas dele, porque ele fala aqui agora com a Terra, né? Eu falei, pois eu fiz isso com as peças, todas as peças que eu fiz aqui, sobretudo os sertões, é uma coisa que eu nem sei explicar como foi possível fazer, né? 5 peças, durante 6 anos, viajar 2 vezes com essa peça para a Alemanha, correr o Brasil, mais importante, correr o Brasil todo com ela e ser sentida como na revista Bravo. Eu vou dizer, eu não sou um sujeito vaidoso, não por mim, mas é pelo teatro, pelos sertões, pelos que lutaram pelos sertões, desde os que lutaram e não se entregaram até agora. O que eu estava dizendo? Tem alguma coisa na revista Bravo que saiu? Saiu exatamente como foi o melhor espetáculo do século XX aqui no Brasil. E talvez até no mundo, não duvido. Porque na Alemanha voltamos 2 vezes com sertões. Conta melhor como é que foi como é que surgiu o espetáculo nessa conversa com esse que se chamou de os sertanejos que estavam aqui no teatro. Não, quando nós já chamamos eles, nós já passamos a ter intenção de montar os sertões. Desde a peça Selva da Cidade, que foi antes de meu exílio, de sair do Brasil, que fiz com a Lina Bard, uma peça do Brecht, extraordinária. Desde esse tempo, já no programa da peça tinha próximo espetáculo Sertões. Quer dizer, passou a ser uma coisa obsessiva, depois de um certo tempo. Quando o grupo, o TISO, as pessoas que trabalham juntas, decidiu, porque por incrível que pareça, eu nunca escolhi uma peça para fazer. Ela sempre foi escolhida pelas pessoas que queriam fazer a peça, que desejavam fazer a peça. Aí eu fazia. Então era realmente sempre foi uma troca, né? E uma troca de vivência com as peças, né? Com os diferentes estilos das peças e em estado alucinado, quase sempre. E, quer dizer, com ayahuasca, com maconha, com todas as drogas maravilhosas, ou com peiote. Olha como eu me transformo falando no peiote, porque a natureza deu essas coisas maravilhosas para os seres humanos conhecerem melhor a natureza. Né? Porque quando você pega um peiote, cara, você fala até com uma lesma. Estou me lembrando de uma lesma aí na Califórnia, numa viagem que eu fiz. Mas, enfim, essa qualidade da viagem, dessa dimensão, que essas coisas que a natureza te dá, para expandir eu não digo nem sua mente, seu corpo-mente, para te expandir, para colocar em contato com aqui e agora e com o todo, né? Essa força que tinha o conselheiro, e ele falava. E o pajé é assim, ele fala, se as pessoas quiserem fazer, fazem, se não quiserem, não fazem. Porque, sobretudo, é um pajé da liberdade. Aqui na criação, por exemplo, que é feita no teatro, durante os sertões, inclusive, por exemplo, é uma peça coral. Então, todo o primeiro ato era absolutamente coral. Tinha protagonista, tinha a Luciana Domes, que fazia a terra, tinha o Félix, que fazia o antagonista da terra, e depois era tudo coral, e o Cris da Cunha, que o Marcelo Drummond fazia. Mas era tudo coral. Então, nós transpusemos o livro, mas transpusemos o livro para uma odisseia lírica, em versos e com cantos. Você pode descrever um pouquinho como era? A gente está aqui no Teatro Oficina, bem no centro dele. O centro é ali. Quase no centro dele. Como é que era o espetáculo para quem, do ponto de vista de vocês, enfim, para quem estava aqui? O que acontecia aqui? Não, era um acontecimento absoluto. Começamos com a terra.
E na Terra toda nós representávamos todos os elementos da natureza. Passávamos por toda a costa do Brasil e entramos no sertão, entendeu? E tratamos foi porque esse prólogo, essa coisa que antecede os sertões, a terra, por exemplo, ela já é uma coisa que tem que ser vivida. Você tem que dar vida, porque o livro, já nessa primeira parte do livro, o Euclides da Cunha diz que a terra é um ser vivo, como nós, exatamente igual a gente, um ser vivo sensível, que gira atrás de um astro errante. Mas ele fala isso, é um ser vivo. Eu aprendi isso, porque eu sabia mais ou menos disso, porque por causa da minha avó índia, tudo, mas o conceito só veio com essa sacada, sacou? Com essa coisa de você estar... Você está você é terra. Seu ser é terra. Seu ser é terra. Você é um terráqueo. Você, portanto, é um sertanejo. Acima de tudo. O planeta todo teve homens sertanejos, pré-sertanejos, pré-históricos. Quer dizer, é uma espécie que habita o planeta. Que habita, não. Que foi produzida nesse planeta. Acho que com as coisas que foram acontecendo, como o próprio Euclides vai dizendo maravilhosamente, por exemplo, tem uma cena linda que é na Terra, que é da formação da Terra do Sertão, que é a elevação, vasto oceano Cretáceo rolou pelas terras. Eu não estou me lembrando exatamente da música, mas essa música coral era que o teatro todo com um pano azul enorme, pessoas de um lado e de outro, e era o vasto oceano Cretáceo que quando emergiu os Andes, teve um determinado momento na evolução que os Andes emergiram, separou a África da América e se formou um novo continente. Se formou um novo continente quando aconteceu isso, quando as águas subiram e formaram um novo continente. Então isso deu uma música maravilhosa, linda, pena que eu não sei inteira. Porque se operava lentamente uma transmutação geral, o fato prodigioso do nascimento dos Andes, Aí os Andes nascem. E vai daí por diante. Mas me pergunte, porque senão eu vou me perder, sei lá onde. Mas é ótimo. Ficou perdido nesse sertão. A gente está lembrando. Que é o mesmo sertão de Guimarães Rosa, é o mesmo sertão que nós fizemos aqui, é o mesmo sertão que vai para Flip, que inclusive é o ser tão ser, ou tão sem ser. Tanto que tem uma música no final que era foi do diretor da Sinfônica da Unesp, de São Paulo, o Nestrovsky fez a música, e o Celso, eu esbocei a letra, o Celso, sim, gravou. E a letra termina com agora não vou me lembrar da música também, mas ela termina com sertão, meu sertão. Nossa, não me lembro da música agora, mas é uma música que fala do sertão, do ser,
tão sem ser, sertão. É o ser, é uma música que traz, que chega ao ser do sertão. O sertão passa a ser um ser, como nós somos seres, um ser vivo. O Euclides da Cunha escreveu numa língua que começou a se sair do positivismo e sair do parnasianismo, e foi criando com um estilo assim todo dele. Por quê? Porque ele teve um choque tremendo, porque ele foi para Canudos para fazer parte do exército. Ele era militar, ele queria derrubar Canudos também, mas quando ele chegou lá ele se apaixonou pela terra, por uma terra que era considerada uma coisa absurda, uma terra, um ponto tabu, uma terra inóspita, uma terra árida, uma terra. Mas ele viu que de repente, no homem, ele percebe, ouvindo o outro lado e vendo o outro lado, ouvindo as canções que os sertanejos emitem, ouvindo as orações que os sertanejos emitem, principalmente às 6 horas da tarde, né? Ouvindo e vendo a inteligência daquele povo através dos tipos de organização militar de guerrilha que eles tinham, totalmente inventiva, totalmente inesperada, tanto que driblavam um exército praticamente que marchava, tanto que nos sertões a gente fez um palco italiano assim, no cap do exército, que o exército marchava assim, sempre em frente, tal. E o sertanejo, ele é por todos os lados, por isso que ele é, antes de tudo, um forte, porque ele é um mutante. Ele soube lidar com uma terra hostil, então ele tem um molejo. A posição fundamental dele é uma posição filosófica, meu pai, que é filho de Índia, tomava café exatamente de cócoras. É a posição de cócoras, que é a posição do sertanejo de cócoras. Eles se sentam a si mesmo confortavelmente. Agora, no mínimo sinal de perigo, eles se transmutam completamente. Eles se transmutam. Descreve essa transmutação. Então, são transmutações, são apoteoses como a primavera. O Euclides escreveu um livro absolutamente em muitas línguas. Em muitos. Ele foi para. Por quê? Porque ele ficou impressionado quando ele viu de Canudos a sabedoria guerreira daquele povo, as energias que vinham com os cânticos, a delicadeza da energia que vinha com os cantos, e ao mesmo tempo vinha a brutalidade do exército em torno dele. Então quando ele foi levando. Quando chegou a época que começaram a pegar os conselheiristas e obrigar eles a renegarem o conselheiro, e eles diziam, viva o conselheiro, eles degolavam com a espada. E quando a guerra começou a pegar feio na quarta expedição, ele ficou pirado. Quando ele começou a ver aquela degola em massa, quando ele começou a ver aquele sangue daquele povo, aí ele não aguentou e saiu. E foi para São José dos Campos, se retirou. São José dos Campos não, São José... Do Rio Pardo. Do Rio Pardo? Do Rio Pardo, São José do Rio Pardo, exatamente. São José, onde ao lado do rio ele fez uma casinha, e ao mesmo tempo que ele construiu uma ponte, ele escreveu o livro, cercado de amigos dele, filósofos da época, cientistas da época, todos assessorando ele, e ele foi, na concentração dele, realizou essa obra-prima, que é o livro mais traduzido do Brasil. Você falou dessa viagem do Euclides e como isso mudou a cabeça dele. Você também foi a Canudos levando o espetáculo. Fomos. Fizeram lá. Antes de fazer o espetáculo, fui
Depois várias vezes, porque eu comecei a... Como essas viagens a Canudos mudaram a sua visão do Brasil, do teatro? Não, totalmente. Absolutamente, porque tudo aquilo que eu senti lá, nos anos que eu frequentei Canudos, que eu estudei Canudos, não só por Euclides da Cunha, mas por muitos outros livros que eu estudei profundamente Canudos e que estive com o povo de Canudos, concretamente com as pessoas de Canudos, que lá viviam há 10 anos atrás. Mas, enfim, com os habitantes serracos que nós encontramos naquele lugar, né? Foi maravilhosa a relação, porque nós fizemos uma tenda para 2.000 lugares e os ingressos custavam R$1, uma coisa assim. Era o Ministério da Cultura que estava patrocinando. Era o tempo do Gil e do Juca Ferreira. Você vê a importância disso. Não. Nós fomos em Quixeramobim primeiro, fizemos a peça lá, que a gente fez aqui no teatro, mas depois adaptou para grandes espaços de estádios, coisas assim, né? E fez exatamente também construiu toda uma estrutura lá em Canudos. E desde as 6 horas da manhã tinha uma fila enorme. E o público foi ver todas, e a cidade praticamente não dormiu. Foram dias assim de um imenso delírio, de imensa ressurreição, que o teatro tem esse poder de trazer, né? Porque realmente eu fiz Euclides da Cunha. E o meu Euclides da Cunha, claro que era meu. Minhas antenas eram minhas antenas daquela época. Como falando agora com você, são agora as dessa época. Mas foi através do Conselheiro que eu saquei o livro e através de Euclides mesmo, porque eu li tudo dele também. Minha grande admiração por ele como escritor, né? E trágico como homem, né? Com aquele assassinato tentando assassinar o amante da mulher e acabou assassinando tudo. Lá em Canudos, para vocês sobre o espetáculo? Eles ficaram extasiados, eles acompanhavam tudo, porque é muito musical, tem muita participação. Olha, foi uma festa. Eu não vou dizer que eles disseram, é muito isso e muito aquilo. Eles viveram conosco aquilo intensamente. Foi uma magia. E a cidade ficou tomada por isso. Tanto que tinha música na praça, os próprios músicos ficaram tão loucos, a banda do teatro, que ia fazer som e ficavam a noite toda, a madrugada toda, nos dias que nós estivemos lá. Foi uma coisa assim realmente mágica. Encerramos a temporada de Sertões lá, né? Foi um fecho assim, absolutamente maravilhoso, né? E devemos ter gravado isso em vídeo. Acho que, claro que temos. Foi isso deve ter entrado no DVD do vídeo, que foi filmado aqui, né? Eu gosto de um nome da tradução em holandês. É o livro mais traduzido, né? Das Binnenlanden. Sabe o que quer dizer? Das Binnenlanden. É o país de dentro. Das Binnenlanden, land terra, né? O país de dentro. O ser de dentro. O sertão, a terra, o miolo da terra, do continente ali, né? O sertão. Na apresentação de uma das partes dos Sertões, eu lembro que você descreve o livro como sendo um livro sobre as multidões, a insurreição das multidões, a luta das multidões. É a terra, mas assim, através das forças da terra, né? O que você acha que esse livro sobre as multidões tem a dizer pra gente hoje ainda? Tem a dizer que as multidões que estão nesse momento
no Brasil ameaçadas, as multidões de indígenas, as multidões de pessoas humanas, como nós, que estão ameaçadas de ter um corte absoluto no meio ambiente. Mas já está tendo. A Terra não está feliz, a Terra está em guerra. E a Terra está em rebelião, porque a Terra é maltratada, a Terra provoca grumadinho, provoca tudo, porque está tudo descontrolado. Moçambique, entendeu? Porque o próprio o Schopenhauer fala que a mineralização da Terra, no momento que aquilo vai sendo tirado, a Terra vai perdendo o equilíbrio. É como se te tirasse os ossos, fosse raspando os teus ossos. Não? Então é uma visão, o Euclides teve uma visão muito mágica e sensorial da Terra. Ele não percebeu simplesmente do ponto de vista histórico, social. Ele percebeu do ponto de vista humano, transhumano, para lá do bem e do mal. Ele ficou em transe em Canudos. Porque ele é oposto. Imagina um homem que vai para matar e de repente muda totalmente. Porque era uma coisa que ele, do ponto de vista de positivista, ele achava maravilhoso que se ocupasse o centro do país, né? Porque Sertões é o anúncio de Brasília, do Brasil de dentro, não? Que o país era muito litorâneo. Então, e tinha um país de dentro, que era o sertão, não? E o país de dentro, então, agora é diferente. E o livro traz o que é hoje. Por exemplo, o Rio de Janeiro é os sertões. A própria favela, o nome da favela, veio de uma favela onde os soldados de Canudos não receberam soldo do governo e foram morar num morro que batizaram de favela, que era o Morro da Favela, onde eles ficavam estacionados em Canudos. E aí que aconteceu? Vários morros deram origem às favelas. E conforme a situação foi radicalizando, porque tudo, inclusive com muita gente, escravidão, saída da escravidão. Quer dizer, depois da libertação dos escravos, Canudos. Mas tinha já aquele negro que foi libertado e sem ganhar nada, assim, pelo trabalho que ele tinha feito, não, foi posto na rua, num certo sentido, e não foi recompensado, e teve que se virar sozinho lá. Então teve que ir para quilombo, teve que ir para a terra, teve que se reinventar totalmente, né? Então, como pessoas, como os índios, como os negros, como nós, imigrantes do mundo inteiro, nós sentimos no corpo, né? A gente sente a terra no corpo, eu sinto no corpo. Falando isso, estou vendo ali a bandeira que está encostada aqui numa das paredes do teatro, que foi a bandeira que a Mangueira apresentou no carnaval desse ano. A gente encerra a Nova Vida. Negros e pobres. A gente encerra a Roda Viva. São os personagens esquecidos da história, segundo esse enredo da Mangueira. Exatamente. Foi campeão. E esse é o povo de Canudos. E agora um povo que ele fez? Que ele educou, que ele organizou, porque era um bando de pessoas desesperadas como ele. Ele estava tão desesperado como as pessoas que tinham ido a encontro dele. A energia dele, inicialmente, era da transformação, da angústia, da perda, do amor numa outra coisa, né? Tinha que dar uma virada. E as pessoas que estavam em outras situações, ex-escravos, índios fugidos, aprisionados e tal, isso tudo formou uma religião mestiça, misturando exatamente as religiões indígenas, as africanas e as ocidentais, totalmente. Tanto que ele tinha uma cruz, ele tinha um colar como esse que eu tenho, de índio, e ele tinha
um colar africano de macumba. Usava as 3 coisas. Porque era uma outra mística. Ele foi santo de uma outra mística. O Vaticano dele, ele até atacava o Vaticano, como Arthur atacava. É uma figura assim extraordinária. Um homem que escreveu, que ele tinha um escriba, o Leão de Natuba. E ele, quando adolescente, ele estudou muito. Ele gostava de estudar. Tanto que ele compôs um verso quando teve a transição da vida dele, né? Então, é uma espécie de... que os positivistas da sociologia veem como messiânico e desvairado, louco, sei lá. Não, messiânico é quem acredita no amanhã. Ele acredita no aqui e agora, em quem está do lado dele. E o que fazer para resolver a situação em que ele se encontra. O messianismo dele não existe. Imagina construindo uma cidade de 25 mil habitantes, enfrentando 4 expedições do governo, sendo vitorioso em 3. Os canadenses não, os conselheiros. Eram todos conselheiros. Agora que eu saco, realmente, era uma república de conselhos. A organização tinha os conselhos ligados aos planejamentos da defesa, né, da guerrilha. Tinha o conselho das mulheres relacionadas à igreja e aos rituais, às cerimônias as falas que o pajé faria, que o Antônio Conselheiro fazia, que o xamã Antônio Conselheiro fazia, né? Que arrastava multidões. Né? Zé, você vai agora... Então é o seguinte, essas multidões é que ele tinha no corpo dele, o corpo dele era o que eu busco ser no meu, e que eu estou aprendendo e continuo aprendendo com outros mestres, nas peças que eu faço. Como chegou agora aqui um retrato do René Guimel, sempre teve um velho na minha frente. Teve a René Guimel, teve o Eugênio Kuznet, teve Madame Morino, agora eu sou o velho. Né? E eu sou o Antônio Conselheiro que sobreviveu até agora. E ficar velho é foda, mas é muito bom para a cabeça. Você passa a ter uma visão de mundo muito mais generosa, muito mais aberta. E você vê a história de um jeito muito mais corporal. Agora, só para a gente já encerrar, você vai a Flip agora falar sobre os sertões, falar sobre Euclides, falar sobre o Conselheiro. No momento... Vou com um índio. Vai conversar com o Krenak, com Ailton Krenak, um líder indígena, num momento violento da história brasileira, num momento autoritário, num momento duro. Por que você acha que é importante falar dos sertões, falar de Canudos nesse momento? Principalmente com o índio. É da maior importância, porque eu me considero um índio. Pelos 60 anos de teatro que eu tenho, eu fui sempre um cara fui sendo, aliás, ensinado inclusive pela geração de cirandeiros nordestinos, de cantores, do grande compositor Edgar Ferreira, parceiro do Jacques do Pandeiro. Eles moravam aqui, estavam aqui, fizeram uma fase nossa quando o teatro não estava construído. E o que eu estou falando mesmo? Sobre falar sobre os sertões e Canudos com um líder indígena no Brasil. Sim, com o líder indígena. Então, exatamente, essa causa indígena. O John Tibley escreveu um livro, um jovem, não tem nem 40 anos, ele, da USP, ele escreveu Marx Selvagem. Marx Selvagem, onde ele diz o seguinte, que a contradição agora entre o capitalismo, ele se inspira muito nos Yanomamis, na luta dos Yanomamis, que é a luta do capitalismo especulativo
esse que salta, como diz o Tomás Piketty, e engloba todos os outros, e que cria um momento de maior desigualdade na face da Terra. Nós estamos vivendo um momento, no Brasil nem se fala, mas na humanidade inteira, é um momento de maior desigualdade, porque o poder, a riqueza está na mão dos especuladores. É uma coisa absurda, né? Está na mão da especulação, uma especulação sem controle, sem nada, e os de baixo condenados a 20 anos pelo golpismo. 20 anos, olha que loucura, tipo as propostas do Reich já, do Hitler, né? Há 20 anos de repressão nos salários, de uma série fim das leis trabalhistas, de fim dos órgãos de proteção dos patrimônios que autorizaram as torres todas, e que nós estamos numa luta tremenda ainda, vivos e lutando para conseguir o que nós queremos, e acreditamos que vamos conseguir, porque acredito que no que está acontecendo hoje no Brasil inteiro, a manifestação hoje pela educação, pelo absurdo que foi feito, que leva à rua, e os sindicatos que também que estão na rua, começa um período, acho que inevitável, de muitas manifestações, porque esse governo, olha aí, esse governo torna o país irrespirável. Quer dizer, nós respiramos, nós da cultura estamos fortes. Na nossa miséria de vida econômica, mas compensada pela grandeza da nossa vida cultural, que é uma cultura ligada exatamente a Canudos, a todos os imigrantes do mundo. É uma cultura ligada ao ser humano, ao sertão, seja ele de que cor, de que raça, de que opção sexual, qualquer coisa que seja, é o ser humano, é o ser vivo. Mais que o ser humano é o ser vivo, e o maior ser vivo é a natureza. E a natureza, ela está a perigo. Está a perigo. E aqui no Brasil, então, você tem um ministro do ambiente que é um cara de óculos, que olha sempre assim, que um homem que só fala não, é uma cabeça assim, ele tem cara de louco, um olho assim de louco atrás dos óculos, ele tem cara de louco, e o discurso dele é totalmente antagonista do meio ambiente, do cargo que ele ocupa, tanto que ele tirou todos os conselheiros, uma ditadura desse cara, e esse cara é um perigo, porque ele tem cara de assassino mesmo. Essa coisa que porque existe na nossa sociedade, nesse momento, através do ódio suscitado, para a criação de um bode expiatório, que foi o Lula, que foi tirado da candidatura, um sertanejo, exatamente, o homem de Caetés, onde nasceu o Bispo Sardinha, onde foi comido o Bispo Sardinha pelos Caetés, onde começa a história do Brasil, segundo Oswald de Andrade. O que eu estava falando? De hoje. Estou falando de hoje, do meio ambiente, então. O meio ambiente, nós temos vai ter que ter uma reação muito forte, porque está na mão de um louco, destruidor da natureza. O Jânio de Freitas escreveu um artigo maravilhoso, que ele diz da biografia, fala do instinto de morte do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, na carreira de exército dele, ele teve uma rebelião militar, no tempo de capitão, sei lá o quê, e não fez greve, nada disso. Ele ameaçou, botou com bomba em tudo quanto é lugar e ameaçou de explodir. Quer dizer, morte. Instinto de morte, cara. É um doente. E esse Olavo de Carvalho do hospício, é o chefe do hospício. São pessoas doentes que estão. Porque doenças pela ignorância que elas têm do mundo. Elas são subservientes, são os anões do capitalismo.
Não são nem os gigantes, não tenho nada contra não, mas enfim, eu quero dizer que são nada diante do capitalismo, são servos do capitalismo. Não são obedientes, são produtos do capitalismo, da maior crueldade financeira que possa existir, misturados com uma ideia obscura neopentecostal, que é absolutamente retroativa, que vai para antes de Galileu Galilei, que não reconhece. Quer dizer, é uma situação insustentável. E esse dia de hoje, que dia é hoje? 15 de maio. 15 de maio, em que o Brasil inteiro se manifesta pela educação, pela universidade, pela cultura. E como eles são muito ignorantes, a cultura passa a ser uma coisa muito forte. Porque a geração do Euclides, na escola militar, era maravilhosa. Eram positivistas, mas estavam introduzindo positivismo, Augusto Conte, aquelas coisas todas, a bandeira do Brasil, que era para ser amor, ordem e progresso. O Marechal Deodoro da Fonseca corta o amor e deixa só ordem e progresso. Quer dizer, é um lema de prisão, de Carandiru, ordem e progresso. Pronto. O homem não quer só ordem e progresso. O ser humano, o ser vivo, o animal, as cigarras, ninguém quer uma coisa assim limitada. Né? São duas tendências mesmo, Eros contra Thanatos. É a vida contra aqueles que querem destruir a vida. É uma luta muito... E é uma coisa que... Então é um jogo com Thanatos, é um jogo com a morte, com os que cultivam a morte. Não é? Tanto que se instaura agora com o Brasil muitas pessoas armadas, e até um atirador atirou um cara porteiro de um banco aí, está matando um velho, um idoso, porque ele estava com dificuldade de entrar na porta. Né? Quer dizer, é uma situação insustentável. Então, na clipe, eu vou ter a oportunidade de estar com o Krenak e a gente poder estar junto, clamando pelo meio ambiente, mas como uma coisa concreta, tentando dizer que meio ambiente é o ar que se respira, o sol, são coisas não são místicas, são coisas concretas. É o universo, é uma luta mundial. O planeta todo está tentando, uma boa parte do planeta, uma pequena parte do planeta talvez está lutando para que ele sobreviva, mas e no Brasil, o Brasil estava nessa jogada, o Brasil estava indo nessa. E de repente impede o Encontro Internacional na Bahia, dizendo que aquilo é frescura, turismo, tal. Quer dizer, é inenarrável, do ponto de vista, inclusive, é como se você tivesse voltado àquele instante de Canudos da Rua do Ouvidor, que ele fala que as pessoas estavam histéricas, querendo matar Canudos de qualquer jeito. Né? E existe hoje essa energia extremamente assassina. Mas aquelas pessoas tinham tinha uma geração culta, agora que estava no poder de qualquer maneira. Mas como o próprio Euclides da Cunha, que era um escritor militar, fez o colégio militar brilhantemente, que era um colégio, inclusive o colégio Pedro II já existia, quer dizer, um ensino de altíssima qualidade. Né? E escreveu esse livro magnífico, eu dou muito mais importância aos sertões do que a Bíblia. Você tem um trecho preferido do livro? Do livro? Se a gente pudesse gravar você lendo aqui? Não sei, eu gosto do livro inteiro. Cadê o livro? Eu tenho ele aqui. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, expugnando palmo a palmo, na precisão integral do termo. Palmo a palmo. Caiu no dia 5.
ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 pessoas apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Essa página, imaginamos-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramos-la vacilante e sem brilho. Vacilante e sem brilho. Depois, onde é que está? Vimos como quem vinga uma montanha altíssima, do alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrasse mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos. E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos colhidos na vésperas, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que se nos entregara confiante, a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre essa fase obscura de nossa história. Caiu o arraial dia 5. No dia 6, acabaram de destruir, desmanchando-lhe a casa. 5.200, cuidadosamente contadas. Antes do amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobriu o cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos à latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo, em que mãos piedosas haviam desparzido algumas flores murchas, e repousando sobre uma esteira velha de tábua, o corpo do famigerado e bárbaro agitador. Estava hediondo, envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas no peito, rosto tumefacto e esquálido, olhos fundos, cheios de terra. Mal reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa, único prêmio, únicos despojos de tal guerra. Fazia-se mister os máximos resguardos para que se não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa agulhenta de tecidos descompostos. Fotografaram-no depois e lavou-se uma ata rigorosa, firmando a sua identidade. Importasse que o país se convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilíssimo antagonista. Restituíram-lhe a cova. Pensaram, porém, depois em guardar sua cabeça, tantas vezes maldita.
E como fora malbaratar o tempo, exumando-o de novo, uma faca, jeitosamente brandida, naquela mesma atitude, cortou-lhe. E a face horrenda, empastada de escares e de sânie, apareceu ainda uma vez àqueles triunfadores. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festas, aquele crânio, que a ciência dissesse a última palavra. Aí estava, no relevo das circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. Puta que o pariu.